Agora nós vamos fazer um alinhamento sistêmico. Eu preciso do alinhamento sistêmico porque eu entendo que muitas vezes, dentro do sistema familiar, existem lugares invertidos, porque algumas vezes um filho se coloca no lugar de um pai sem perceber. Algumas vezes é claro, algumas vezes você fala assim, não, eu estou no lugar do meu pai e da minha mãe, mas às vezes sem perceber, um pai acaba se disponibilizando a fazer um movimento de repetição de um antepassado, o lugar fica vazio e eu acabo buscando ocupar esse lugar. O que seria isso, né? Didaticamente ensinando, explicando, né? A gente pode considerar o movimento das constelações como uma grande fila, onde eu sou a ponta de flecha dessa fila. Eu estou aqui na ponta. Atrás de mim, quem está? Meu pai do meu lado direito atrás, minha mãe do meu lado esquerdo atrás. Kátia, mas quando eu mentalizo ao contrário, está tudo certo. Dentro do movimento das constelações, cada um vive a sua experiência de forma única. Mas, tecnicamente falando, eu fico na frente, atrás de mim, meu pai, a minha mãe. Atrás dos meus pais, os meus avós. Atrás dos meus avós, os meus bisavós. Então, imagine o seguinte, né? Essa fila vai se abrindo e vai ficando uma grande fila. Imagina o tamanho dela. Onde termina essa fila? Nós não sabemos, na verdade, o início dessa fila lá atrás. Eu sou a continuidade. Eu sou a representação da vida que prosperou através desta grande fila. E se existe alguém que fica olhando para trás e fica buscando ainda lá atrás um histórico mal resolvido, é como se ele saísse do seu lugar e deixasse esse lugar vazio. E aí todo mundo começa a tentar um ajuste, ocupando um lugar e de repente vira uma grande confusão de lugares. Então o que nós vamos fazer hoje é, neste primeiro movimento, organizar os lugares e entender que cada um destes membros do sistema familiar são um retalhinho daquela colcha que vocês leram ali no nosso poema, aonde cada retalhinho forma a minha existência, forma a minha lembrança, forma a minha memória. Então, cada um desses retalhinhos traz a oportunidade de registrar um pedacinho da sua experiência do passado, e essas experiências que ficam registradas e armazenadas em mim, de forma inconsciente, me proporcionam tomar decisões, fazer escolhas. Acontece que quando essas escolhas do passado foram bem resolvidas e foram funcionais, me impulsionam a escolhas que vão me conduzir à minha melhor experiência. Agora, quando as escolhas lá atrás geraram contas em aberto, eu passo a repetir essas escolhas que geram mais conta em aberto. Para quê? Para que eu olhe, compreenda o que aconteceu lá atrás e, como consequência, organize, gere cura. E quando eu gero cura, é como se eu olhasse para aquela fila, volta para a fila. Eu estou aqui, atrás de mim, meus pais, meus avós, bisavós. Eu olho na lateral e vejo que tem alguém. E aí eu vou ali nessa lateral e falo, quem é você? Ah, eu sou o seu bisavô. Eu parti precocemente e eu não consegui sentir que eu entreguei a minha melhor versão. E eu queria muito que agora entendessem, me reconhecessem. E aí, quando a gente faz um movimento como esse, é como se você fosse lá e dissesse, puxa, que linda a sua história. Eu vejo amor transbordando no seu coração. E você estende as mãos e coloca essa pessoa para dentro da fila. Talvez isso aconteça 8, 10 gerações. E aí, o que a gente vai fazer, Kátia? Quantas gerações a gente vai corrigir? Nós vamos olhar, na verdade, para a geração dos nossos pais e dos nossos avós. E nós entendemos que se existe uma urgência que é anterior à existência deles, ela se mostra em uma dessas posições. Então, talvez, algumas experiências, em alguns pontos, sejam muito leves para você. Em outros pontos, sejam mais intensos. Que pontos? Você vai separar 7 folhas. E você vai numerar essas 7 folhas. Número 1. Quem é o número 1? Você. Folha número 2. Você pode escolher pai ou mãe. Folha número 3. Você vai escolher o oposto. Se eu escolhi 2 pai, 3 mãe. Se eu escolhi 2 mãe, 3 pai.
Então, a folha número 1 é a sua. A folha número 2, você pode escrever pai ou mãe. A folha número 3, você escolhe o outro. Se você escreveu no mãe, você escolhe no outro pai. Tá tudo certo. Então, folha número 1, eu. Folha número 2, minha mãe ou meu pai. Folha número 3, minha mãe ou meu pai. Folha número 4 e número 5. Você vai escolher avô e avó. E paterno ou materno. E número 6 e número 7, os outros 2 avós diferentes daquele que você escolheu. Então, eu só determinei com você o número 1. Os outros, você vai escolher. Número 1 é você. Número 2, pai ou mãe. Número 3, pai ou mãe. Número 4, avô ou avó, paternos ou maternos. Número 5, avô ou avó, paternos ou maternos. E por que tem que ser folhas soltas? Eu vou fazer a dona Maria Luísa arrancar as folhas do caderno que ela foi buscar agora. Ó, ai meu Deus, vai estragar o caderno dela, da nossa aluna tão dedicada que fica com o nosso caderninho lá o dia todo. Porque você vai colocar essas folhas no chão, porque você vai levantar e vai se movimentar. Eu não vou, porque se eu sair daqui, vocês não vão me enxergar na sala. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número 1, depois, não vão fazer isso ainda não, tá, gente? Eu só estou explicando por enquanto que vocês precisam pôr mais informação nessas folhas ainda. Então, vocês vão colocar o número 1 atrás, o número 2 e o número 3. Como eu expliquei para vocês, vocês não estão à frente como número 1, atrás de vocês vai ficar o número 2 e o número 3, que é o pai e a mãe. Atrás do pai e da mãe vai ficar os pais deles. Então, o avô e a avó paternos atrás do pai. O avô e a avó maternos atrás da mãe. Então, fica como se fosse mais ou menos um jogo de amarelinha que se abre. 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5 e 6, 7 ficam na mesma linha, porque a linha dos avós são todos no mesmo, né, numa mesma linha. Na linha da frente, pai e mãe. E na linha da frente, você. Então, imagine que você tem 3 linhas. E se eu fizer errado? Tá certo, porque não existe certo ou errado no sistema. De repente, você tinha que pôr de uma forma desorganizada para organizar o que estava desorganizado. Então, não fique preocupado. Se você entendeu como você entendeu, está tudo certo. Na frente, número 1, atrás 2 e 3, depois 4, 5, 6, 7. Não ponham no chão ainda não, gente, porque precisa marcar mais informações, tá? Não ponham ainda, porque senão vocês vão ter que pegar a folha de volta. Ok, agora eu vou esperar mais um pouquinho todo mundo fazer as folhas. Vocês vão picar 7 pedacinhos de papel. 7 pedacinhos de papel. Fizeram 7 folhas, agora vão picar 7 pedacinhos de papel. O que eu vou pedir para quem começar a ir até o final, não deixa esse movimento na metade. Faz até o final esse movimento, tá? Depois que terminou esse, se vocês querem sair, querem fazer qualquer movimento, perfeito. Mas não deixem na metade esse movimento, porque vai vir desconforto, vai vir um sentimento desconfortável, tá? Não é que prejudica, mas fica parecendo que ficou alguma coisa inacabada e você tem que voltar e fazer um movimento. Você pode fazer sozinho depois, não tem problema nenhum. Mas aí você vai ter que fazer num outro formato, só no sentir. Então, fiz 7 folhas e agora faço 7 papeizinhos. E aí, cada papelzinho vai ter um número. Número 1, porque vão ser os papeizinhos de sorteio para você. Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. São os papeizinhos que você vai usar para um sorteio. E você vai sortear o quê? Os representantes da sua folha. Então, os representantes do sistema da Lisete vai ser diferente do representante do sistema da Cláudia, que vai ser diferente do representante do sistema da Eliana, mas existe uma conexão, uma grande teia de aranha que une todos nós.
Então, a necessidade de ouvir a representação de um pai por parte da Isabel é diferente da necessidade de ouvir um pai por parte do Gustavo. Então, o Gustavo, de repente, sorteou alguém diferente para ser a representação do pai, e a Rosicléia sorteou uma outra pessoa para ser a representação do pai. Mas o que ela precisa ouvir do representante do pai, a Evanil precisa ouvir como representante de um avô. E aí esses sistemas todos vão se entrelaçando. É uma coisa maravilhosa, magnífica. Então vamos lá, voltando. Fiz 7 folhas de papel, fiz 7 papeizinhos de sorteio. Agora eu vou chamar as pessoas que são da nossa equipe e que ontem se disponibilizaram a vir para serem os representantes desse alinhamento. Então, eu coloquei uma mensagem, as pessoas que viram disseram, eu me disponibilizo a ir. E um grupo se disponibilizou a participar às 11, o outro se disponibilizou a participar às 13, e tem gente que se disponibilizou a participar dos 2. Dentro disso, quem tinha se colocado à disposição, eu vou chamar agora aqui. Então, vou chamar a Renata Moura. Vai levantando a mãozinha, por favor, para ficar mais fácil de vocês serem vistos, por gentileza, tá? Renata Moura, Alessandra Tebar. Aí, olha só, eu preciso trazer essa informação para vocês. A terceira representação, quem se colocou em terceiro lugar para ser representante, não é o seu número, você vai sortear, tá, gente? Espera um pouquinho que você vai sortear. Então, o que acontece? Quem se colocou em terceiro lugar para ser representante era a Angélica. E a gente tinha 7 representantes. Aí a Fernanda colocou junto, enquanto eu estava avisando que já tinha os 7, eu falei, bom, Fernanda, você de alguma forma tem que vir. E, de repente, hoje, o Gustavo falou, olha, eu só reiterando, eu posso ser representante também às 11 horas. E ele mandou isso para a Sheila, e a Sheila me passou. E eu estava aqui assistindo a apresentação da comunidade, vi isso e falei, nossa, Sheila, preciso entender o que isso precisa mostrar para a gente. No movimento vai vir. Na sequência, chegou a mensagem da Angélica, olha, infelizmente eu não vou poder ser representante nesse horário mais. E aí ficou muito claro para mim que, então, eu preciso trazer dessa forma, o Gustavo, ele vem substituir a representação da Angélica. E a Fernanda são cenas dos próximos capítulos. A Fernanda são cenas dos próximos capítulos. Então, vamos lá. Alessandra, você não levantou a mãozinha, por gentileza. Então, Renata, Alessandra e Gustavo. Agora sim. Obrigada. E veja que eu já precisei avisar e já virou a ordem, né? Fernando, ok? Ileana, a Ileana, a Maria do Carmo, Rosemary, Isabel. Então, vamos lá. Revisando aqui, Renata, Gustavo, Alessandra, Fernanda, Ileana, Rosemary, Isabel e a Maria do Carmo. Deixa eu ver se a Maria do Carmo está aqui com a gente. Maria do Carmo está aqui com a gente. Maria do Carmo, cadê você? Estou aqui. Oi, então, levanta a mão. Não estou conseguindo levantar a mãozinha, gente. Olha só. Não estou conseguindo. Então, ok. Né? A gente já entende que a Maria do Carmo está aqui, mas por algum motivo nós temos 7 de mãozinhas levantadas e a Maria do Carmo, ela tinha se prontificado a vir, ela está aqui, mas ela não consegue ser incluída neste movimento. Olha só, é tudo sistêmico, tá, Maria do Carmo? Por favor, já é. Então, por favor, não se ressinta com alguma coisa que eu colocar, porque aqui são percepções que vão vindo. Então, veja que aqui a gente já tem uma informação. Nós vamos começar já compreendendo que alguém perdeu o direito de pertencer.
né? Vamos já tomando essa consciência. Claro que eu vou dar voz para todos vocês, então, à medida em que você for sentindo também, Maria do Carmo, você vai vivendo esse processo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte movimento. Você vai pegar a sua idade, todo mundo vai pegar a idade, quem não souber calcular de cabeça vai fazer o cálculo no papel ou na calculadora do celular, e você vai pegar a idade que você vai fazer este ano e você vai dividir por 3. Então, por exemplo, eu faço 48 esse ano, divido por 3, dá 16. Anota essa idade num cantinho para você não esquecer. Anota. Então, você vai pegar a idade que você vai fazer. E se der meio, gente, que nem se eu fosse fazer um ano a mais ou um ano a menos, ficaria entre 15 e 16 ou entre 16 e 17, tá tudo certo. É um aproximado, tá? Então, olhe para essa idade entre 15 e 16, entre 17, cada um vai olhar para a idade que deu a divisão em 3. Agora, você vai pegar... Eu não entendi. Você pega a idade que você vai fazer esse ano. Eu vou fazer 50, eu vou fazer 30, eu vou fazer 40 e divide pelo número 3. Tá. Vai aparecer 1/3 da sua vida aí. 1/3 da minha vida, eu tinha 16, 1/3, 2/3 eu tinha 32, 3/3 eu vou ter 48, tá? Perfeito. Agora você vai pegar a mesma idade que você vai fazer esse ano. Então, eu vou pegar de novo 48, porque eu vou fazer 48 esse ano, tá? E divide por 2. Você tá bem, Rosicléia? E divide por 2. Então, no meu caso, daria 24, tá? Esses 2 números esperam ser vistos por você. Kátia, por quê? Porque a noite toda eu recebi essa consciência de que nós precisávamos encerrar ciclos, dona Rosemary. E que os 3/3 das nossas vidas precisavam ser vistos, a metade, a primeira e a segunda metade da nossa vida precisava ser vista para que a gente pudesse abrir um ciclo novo. Eu não tinha a informação da Rosemary, mas eu tinha a informação da dona Ileana, que me mandou uma mensagem ontem no começo do dia, daquelas, falando que nada podia ficar pela metade e que tudo precisava ficar sem buracos. Ela tomei um chá de língua dela ontem, gente, vocês não têm noção. E que nada podia ficar incompleto e que precisava ser resolvido e fechado todos os buracos para que os ciclos se completassem. Então, tem que dividir por 3, primeiro dividir por 3, depois divide por 2? Ou tanto faz. Então, eu estou aqui, por exemplo, vamos pegar se eu tiver 70 anos, né? Vamos pegar, eu acabei de receber aqui uma mensagem de uma pessoa perguntando dos 70. 70 anos dividido por 3 dá 23. Então, entre 23 e 24 anos. E 70 por 2 dá 35. Então, eu preciso ver entre 23 e 24 anos e preciso ver 35. Qual que é da senhora? Conta aí, dona Maria Luísa, agora, para a gente, a idade da senhora, para a gente fazer, então. O meu é 75. Aliás, eu vou fazer 76 esse ano. 76. Preparem-se para a festa, gente. Dividido por 3... 25,33. Então, entre 25 e 26 anos, tá? E 76 dividido por 2, 38. Então, a dona Maria Luísa tem que olhar dos 25 para os 26 e para a idade dos 38. E a Estelinha, quanto é a idade da Estelinha? Dividido por 3, 23 para 24 anos e também 70 dividido por 2, 35 anos, entre 35 e 36 anos. Olha só que coisa mais interessante, né? Quando essa mensagem surgiu de madrugada para mim, eu estava assistindo ao filme Minha Irmã, Meu Irmão, que fala exatamente sobre encerramentos de ciclos. A Eliana tinha me passado essa mensagem e eu não tinha feito a conta da minha idade.
E aí eu parei para fazer a conta da minha idade. Quando eu parei para fazer a conta da minha idade, 16 foi o grande marco na minha vida. Foi quando toda a minha vida se transformou. Foi quando eu fiquei grávida, quando eu casei, quando eu vivi todos os meus sentimentos disfuncionais, de culpa, de ter vivido como eu vivi. Enfim, foi um ano que muitas vezes já apareceram nas minhas constelações. Muitas vezes mesmo. 24 era a idade do meu marido nesse ano, porque eu tenho 8 anos de diferença para ele. Então, ele tinha 24 quando nós nos casamos e nós vivemos todos esses movimentos em conjunto. Mas também 24 foi o meu primeiro ano de maternidade, que eu me tornei mãe. Então, vejam que coisa interessante, quantos marcos começam a trazer aqui para mim. E eu falei, bom, gente, se eu estou recebendo tudo isso e isso está se mostrando dessa forma agora, é porque realmente tem algum sentido. Para alguns, vai vir toda essa consciência forte como veio para mim. Para outros, vai ser uma grande surpresa. Por quê? Porque, às vezes, tem idades da nossa vida que a gente não se dá conta. Mas, às vezes, nós deixamos um pedacinho nosso lá, sem entender muito bem que deixamos. E quando nós fazemos esse movimento, o movimento de correção vem a liberação daquilo que estava congelado e talvez venha à superfície a racionalidade, alguma informação, ou talvez simplesmente não precise vir a racionalidade e nós fizemos as pazes com aquela idade. Então, o importante é nós entendermos, nós temos em mente que, diferente de qualquer outro alinhamento que nós já fizemos no passado, esse alinhamento, ele vem por uma ordem. Ele vem por uma ordem para que um despertar possa acontecer. E aí eu entendo porque tantas vezes nós falamos sobre o Natal essa semana. Vi até o Papai Noel na rua, contei na comunidade que eu vi o Papai Noel andando na rua de São Paulo às 4 horas da tarde, num dia que eu saí para levar a Luísa fazer o exame. Qual era a chance de ver o Papai Noel? Eu nem pedi onde ele estava, não estava andando não, ele estava sentado numa cadeira de praia no meio de um canteiro. Imaginem, agora eu entendo, porque para nascer nós precisamos encerrar aquilo que está em aberto. Então, esse nosso alinhamento hoje tem um propósito específico, por pontos finais numa grande frase que estava sem pontuação. É um movimento de finalizar e nos abrirmos para fazer diferente nesse nosso novo tempo. O que é isso? Me vinha muito claro isso essa noite. Nós sempre olhamos para a constelação e dizemos assim, nossa, meu Deus, se eu vou viver pela terceira vez esse ciclo, eu estou completando 16 pela terceira vez esse ano, danou-se. Aqui vem todas as repetições, a gente tende a fazer isso, vem todas as repetições dos meus 16 de novo, ou vai vir todas as repetições do meu 24 de novo. Ai, Senhor, começo a me preparar para tudo aquilo se desencadear. Mas o que a gente não entende é que quando nós temos uma consciência expandida, nós estamos conectados com a nossa espiritualidade, nós precisamos entender que Deus nos dá uma nova chance de fazer diferente aquilo que no passado nós não tínhamos consciência que nós estávamos vivendo e gerando um impacto disfuncional na nossa vida. E quando Deus nos dá uma nova oportunidade, Ele traz para a gente a chance de fecharmos e abrirmos para vivermos os 16 anos agora de forma funcional, a partir da bagagem que eu recebi, como eu posso fazer para gerar agora uma contribuição de desenvolvimento e não mais um impacto disfuncional ou uma repetição dentro do meu sistema. Hoje eu entendo porque eu vivi já determinada questão. Hoje, eu entendo já, porque eu vivi, da forma como foi lá nos 16. Entendendo tudo isso, como eu posso entregar a minha mais profunda contribuição nesse novo nascimento, nesse novo 16. Então, é a oportunidade aqui que Deus está dando para todos nós de fecharmos,
tomarmos consciência e a partir daí, então, para que nós possamos dizer como eu agora escrevo um novo capítulo da minha história, como eu posso escrevê-lo da forma a partir de uma contribuição mais profunda, de forma funcional. Então, eu já tenho em mente esses números. A consciência vai vir, eu não preciso mais pensar neles, eu precisava ter esse entendimento. Agora, nós vamos para os nossos papeizinhos. Então, nós vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, nós vamos sortear, peguem todos os papeizinhos, e nós vamos entender quem vai ser a Renata no nosso sistema. Então, eu vou pegar aqui um papelzinho, olha, o meu seria a posição número 3. Então, se a posição número 3 eu determinei para, por exemplo, a minha mãe, aqui eu vou colocar escrito na folha que eu coloquei o nome mãe, eu vou colocar Renata. Para quê? Para facilitar, quando eu for ouvir a Renata, eu sei para onde eu vou e qual é a posição que ela ocupa. Então, se a posição número 3, por exemplo, era minha mãe, eu vou pegar a folha número 3, está escrito lá 3, mãe, e vou colocar agora o nome da Renata. Ok? Alguma dúvida? Então, pego, aí eu sorteei a Renata, saiu o número 3. Para mim, a Renata é o número 3. Então, eu vou lá na minha folha número 3, olho, o que representa o número 3? Ah, representa pai. Ah, representa mãe. E escrevo Renata. Quando a Renata for trazer as percepções dela, ou a mensagem dela, ou a palavra dela, ou a frase dela, eu vou entender que a Renata representa uma mensagem que eu preciso ainda me conectar ao que diz respeito ao meu pai. Só que para a Ileana saiu o número 7. Então, eu vou entender que quem representa 7 no meu sistema? Ah, o meu avô, a minha avó. Vou anotar Renata para o meu avô, vou anotar Renata para minha avó. Então, você vai sortear qual é o número que a Renata vai representar. O segundo sorteio é o Gustavo. Para mim, o Gustavo saiu o número 2. Então, se minha mãe era número 3, o meu pai é número 2. Ah, mas para a Fernanda, o Gustavo saiu como número 5. Você vai lá na sua folha, pega o número 5 e anota Gustavo. E você vê o que o número 5 representa. Seu avô, sua avó, e você coloca ali que o Gustavo vai trazer essa mensagem, essa elucidação para o que esse seu antepassado precisava. Então, vamos lá. O Gustavo, então, já sorteamos. Agora nós vamos sortear a Alessandra. Para mim, a Alessandra saiu o número 6. Então, eu vou lá na representação do número 6 e vou colocar a Alessandra. Perfeito? Agora, nós vamos sortear a Fernanda Meirelles. Então, a Fernanda Meirelles, para mim, ela saiu o número 4. Vejam o número que saiu para vocês e anotem o nome da Fernanda. Perfeito. Agora, nós vamos sortear a Ileana. Para mim, a Ileana saiu o número 7. Agora, nós vamos sortear a Rosemary. E para mim, a Rosemary saiu o número 1. Número 1 sou eu, né? Nesse caso. Quem sorteou o número 1, todo mundo o número 1 representa a si mesmo. E agora nós vamos sortear a Isabel. E a Isabel, para mim, saiu o número 5. E assim vocês colocaram, nomearam. Todas as folhas de vocês, então, agora, tem o lugar e tem quem será o representante. Agora você pode ir lá no chão e colocar
naquela ordem. 1 na frente, 2 e 3 atrás. Podem levantar, só fiquem me ouvindo, eu não preciso enxergar vocês agora. Agora vocês podem ir para trás e podem montar. Kátia, Sim. eu preciso, então, eu estava esperando a oportunidade para falar. Eu não coloquei o meu nome. Quando eu olhei a sua mensagem, as 7 pessoas já tinham levantado a mão e não tinha dado tempo. Falei, bom, eu estarei lá, então, para das 13 horas. Então, eu estou me sentindo assim, é como se eu tivesse pego o lugar de outra pessoa. Eu acredito que... Deixa eu abrir aqui que eu já esclareço isso agora. Professora, sou eu. Olha. Eu fui me inscrever. E eu não sei porque tu tá tudo bem, eu sei que é sistêmico, mas eu tô chorando, eu não sei por que eu tô chorando. Eu não sei, eu falei com a Sheila, tá tudo bem, eu sei que é sistêmico. E quando tu falou a palavra substituir, me deu uma taquicardia e eu comecei a chorar, mas tá tudo bem. Não, eu assim, aí eu abri o microfone e aí a Kátia falou alguma coisa, eu falei, espera. Eu fiquei, nossa, eu tô incomodadíssima. Olha que coisa. Peraí, levanta a mãozinha aí, Ale, então, por favor. Levanta a mãozinha. Olha só que interessante. Um passou pelo outro. É substituído. Tem uma coleção enorme de um passando pelo outro. Na verdade, é Alexandra e não Alessandra. Olha só, eu enxerguei, eu olhei, bati o olho, falei, Alessandra. E quem tinha colocado foi a Alexandra. Você fechou sua câmera agora, Alexandra. Aí, agora abriu. Perfeito, perfeito. Então, olha só, a gente já vai entender que o número que saiu, a Alessandra e era a Alexandra, existe aqui uma informação. No passado, alguém pagou a conta do outro. E existe um sentimento de exclusão. Então, por exemplo, se eu coloquei, olha, no meu caso, eu coloquei como a avó materna. Então, eu preciso entender que no sistema da minha avó materna, não necessariamente a minha avó, mas alguém lá atrás no sistema viveu uma conta que não era dele. Então, por exemplo, um tinha que ter ido para a guerra, fugiu, aí vem um novo convocado para a guerra, aquela pessoa é convocada para a guerra. De repente, um irmão tinha uma função, não cumpriu, o outro diz, deixa que eu vou lá e faço. Uma mãe... Isso foi você mesma. Peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, deixa eu só explicar. Vamos trazer através de percepção e não de perguntas, por favor. Senão a gente começa a racionalizar. Só voltando, de repente uma mãe que não pôde fazer o papel de mãe, uma avó vai lá e assume o papel de mãe. Então, veja, um processo de substituição. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos interpretar racionalmente. Nós não sabemos qual foi a geração que viveu isso. O grande problema dentro de uma constelação é que, às vezes, a gente cria uma ideia racional e a gente começa a achar que fomos nós mesmos que vivemos isso, mas não necessariamente somos nós mesmos. Às vezes, nós estamos identificados tanto com o processo do passado e um processo de adoção, que nós passamos a interpretar e a viver o impacto desses sentimentos, mas não somos nós. Então, nós não podemos trazer nenhum tipo de interpretação para dentro da constelação. Nós não sabemos onde foi. Eu não estou dizendo que foi com a minha avó, mas eu estou dizendo que em algum momento lá no sistema familiar, alguém teve que pagar a conta do outro, e isso vem através da representação que a minha avó tem no sistema. Talvez tenha aparecido para você mesmo.
e tem aparecido para você mesmo, por quê? Porque você está pagando a conta de um irmão gêmeo que você teve dentro do ventre e que você não tem essa consciência e você sente que você não é reconhecido pelo seu pai e pela sua mãe. Quem assistiu esse filme que eu citei hoje, Meu Irmão, Minha Irmã, tem um momento do filme que isso é gritante. Depois nós vamos trazer para a comunidade esse filme para a gente discutir. É gritante, aborda inúmeras situações e fica muito claro ali um pagando a conta do outro. Muito claro. Então, às vezes, alguém se afasta da família por conta de um movimento, de um segredo, para que esse segredo não venha à superfície. Mas a gente não sabe o porquê, então nós não vamos perguntar o porquê, nós não vamos racionalizar. Porque eu já caí nessa de perguntar o porquê. E depois tomei um susto quando eu entendi que eu estava interpretando a partir de sentimentos e histórias que eu estava contando para mim mesmo. Isso é muito importante. Aí nós vamos fazer um movimento olhando para a consciência que vem à superfície. O primeiro movimento que eu preciso fazer é me desculpar com você, Alessandra, e me desculpar com você, Alexandra. Pelo mal entendido que eu gerei, e isso já é sistêmico, porque eu assumo uma representação aonde aqui, de forma não intencional, eu gerei um sofrimento, um desconforto, uma saia justa. Então, se eu tive que passar agora por este movimento, primeiro, certamente no meu sistema isso não existia, senão eu não estaria aqui. E segundo, eu precisava assumir essa representação porque tem uma urgência gritando. E para que esse ciclo se encerre, essa urgência precisava vir à superfície. E nesse momento, eu precisei viver essa exposição. Vejam, o que eu falei para vocês? Vamos trazer um pouquinho da mensagem que eu trouxe para vocês. Nossa, gente, quando eu fiz a divisão 16, foi exatamente o ano em que eu vivi uma série de situações aonde eu arrastei uma culpa e agora mostra com muita clareza que eu não tive a oportunidade de me justificar diante de todos como se fazia necessário. E aí eu preciso vir aqui e trazer essa justificativa e aprender a assumir as minhas falhas e buscar a compreensão e a redenção diante de todos. Expor agora o sentimento que gerou em mim, me permitir falhar, porque foi tão gritante o momento em que eu vivi a dor da falha, que depois que eu tomei o puxão de orelha ontem da Eliana, eu entendi que eu tinha matado um pedacinho meu lá atrás. Tô brincando com você, Eliana, você foi perfeita para minha correção, estou brincando mesmo com você. Mas foi fundamental para eu entender que eu tinha matado um pedacinho meu lá. Que era mais fácil deixar um pedacinho meu dormindo lá a assumir que eu sou um ser humano que falha e naquele momento eu tinha tentado fazer o meu melhor, mas por uma série de situações disfuncionais eu não tinha tido permissão para isso. E quando isso acontece, a gente vai lá, olha para aquela criança e entende que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente agora pode ser tomado, resgatado. E quando eu fiz isso ontem, porque a hora em que eu ouvi tudo isso que a Eliana falou para mim, eu fui fazendo um resgate de onde estavam esses buracos, fui fazendo um resgate de onde estavam esses buracos. E eu fui entendendo que quando eu deixei ali esse pedacinho dormente, eu deixei ali um pedacinho também da pessoa que transbordava alegria, que dava risada do nada. Eu às vezes eu dava risada para a parede e eu tinha perdido um pouquinho disso. Tudo isso foi vindo ontem dentro de mim.
fui entender por que eu fui achar tanta mensagem que eu tinha anotado e que eu tinha, ó, engavetado tudo, porque eu ainda arrastava o peso do receio de entregar essas mensagens e não conseguir cumprir com o propósito que havia sido confiado para mim. E agora é lindo ver que quando a gente assume, e se a gente escorrega nesse processo, Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de rever e dizer: puxa, eu não tive essa intenção. E olhar para cada um que eu sinto que eu causei o desconforto e dizer: eu não tive essa intenção. E agora eu tenho a oportunidade de me desculpar. Isso é fantástico, essa experiência é fantástica. É não ter mais medo de viver a vulnerabilidade, é não ter mais medo do que os outros vão pensar, é poder viver na totalidade cada momento, mesmo que ele não seja programadinho, bonitinho, com as nossas folhas no chão do jeito que a gente imaginava. Né? Essa é a maior beleza da vida. E é dessa forma que nós vamos agora. Cada um sentindo no seu processo aonde entra essa correção, né? Ouvindo que cada um agora tem a entregar. E eu vou dar espaço para todos, inclusive para Maria do Carmo, né? Para que todos tragam um pouquinho da sua percepção. Então, quem colocou as folhas no chão agora vai ficar em pé e eu vou chamando. Então, por exemplo, só que representantes, eu acho que vocês vão precisar ficar sentados. Não foge, não. Gente, a Renata está querendo fugir da gente. Não foge, não, Renata. Ó, já tem coisa sistêmica acontecendo aí. Né? E depois eu tenho... Olha, por favor, gente, se eu esquecer no final de fazer um comentário sobre isso da Renata, abram o microfone e me lembrem, porque isso é uma informação muito importante e eu estou desde ontem com essa sensação que eu preciso pedir para vocês não me deixarem esquecer. Olha só que coisa, desde ontem eu estou arrastando isso comigo e falando, eu não posso deixar de informar isso no final, mas eu posso informar isso antes, só posso informar no final. Bom, vamos lá então. A Renata, cada um tem um número diferente de representação. Vou convidar então a Renata a abrir o microfone, fechar os olhos, se conectar com todo esse movimento, se conectar com todo esse processo que já tem uma grande intensidade. E vou pedir, Rê, para você trazer qual é a sua percepção, qual é a palavra. Talvez você precise trazer muita percepção, talvez você precise trazer só uma palavra, e cada um vai viver a sua experiência da representação de uma forma distinta e não tem certo nem errado, tem a parte num todo. Então, por gentileza, Rê, traga para a gente qual é a sua sensação, sua percepção, a sua contribuição. Bom dia. Nossa, esse início só já desse alinhamento trouxe tudo que eu venho sentindo desde ontem. Eu estava muito desconfortável e eu estava, assim como a Alexandra estava, até se emocionou aqui, estava chorando, eu desde ontem não consigo me conter nas lágrimas. E eu vou te dizer uma coisa, que quando eu recebi a mensagem para ser representante, eu fiquei na dúvida, porque ninguém tinha respondido, eu estava esperando alguém responder primeiro. Eu posso ou não posso? Eu devo ou não devo? Será que eu dou conta? Aquela sensação, será que eu sou capaz de assumir esse papel? Mas aí depois eu serenei e falei assim, e por que eu não posso? Eu não estou aqui para isso? Então, aí foi quando eu resolvi pôr. E mesmo assim, eu acabei sendo, como você mesmo falou, foi a primeira que respondeu. Mas eu estava esperando alguém se pronunciar primeiro para ver se eu pensava mais um pouco, se eu realmente achava que eu daria conta de assumir esse papel. E agora... Desculpa, pode acabar. E agora, eu me sinto um pouco mais aliviada. E eu preciso conectar uma informação muito importante aqui para você e para o papel da Alexandra nisso tudo. Eu coloquei isso no grupo do Telegram.
E eu me esqueci completamente que o grupo do Telegram estava fechado para comentários e só estava aberto para receber mensagens. E eu achei estranho, eu falei, gente, normalmente quando eu ponho mensagem, um monte de gente responde, ninguém respondeu. Mas eu estava num dia que eu não levantei da minha cadeira de tanta coisa que eu tinha aqui ontem. Então, foi passando um tempo. Eu não me dei conta que foi passando um tempo. E aí a Eliana me chamou e falou assim, Kátia, você colocou mensagem num grupo que ninguém vai te responder, porque o grupo está fechado para resposta. Nisso, você já tinha me respondido por um outro meio. Aí eu falei para ela, não, mas espera aí. A Renata, ela achou um caminho para me responder. E só você respondeu. E eu preciso deixar essa informação, porque depois no final a gente vai acrescentar outras coisas. Só você me respondeu. Quando eu entendi isso, eu entrei no grupo do Telegram, mudei o comando, abri, gente, estou abrindo para vocês poderem me responder. A Alexandra foi lá, eu li a Alessandra e respondeu primeiro que você. No grupo do Telegram, mas você já tinha me respondido por outro canal. E eu falei, ok. Embaixo você respondeu de novo, aí deu um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, ela respondeu primeiro, mas agora a Alessandra chegou e respondeu primeiro. Olha a confusão que está esse alinhamento já. Ninguém tem lugar. Ela não, assim, de um lado ela tem uma posição, do outro lado ela tem uma posição, e era pior ainda, eu estava colocando alguém dentro de um sistema que não tinha se disponibilizado a estar, então estava mais bagunçado essa primeira e segunda posição do que eu imaginava, porque era a Alexandra que estava invertendo com você e eu coloquei a Alessandra. Olha só. Guardem essa informação. Essa informação daqui a pouco vai vir com uma elucidação muito fantástica. Muito fantástica. Algo mais a completar, Rê? Acho que não. Acho que depois, quando eu entendi que eu tinha que assumir meu papel e não ter medo dessa vulnerabilidade, chamar para você mesma aquilo que a gente mesmo vai saber, a gente deixa a nossa responsabilidade e sempre fica esperando que o outro faça por nós, que foi exatamente o que você estava falando aqui no início. Depois disso, até minhas emoções agora estão mais contidas. Eu achei meu lugar, acho que é essa palavra, eu achei o meu lugar. É isso. Perfeito. Obrigada, Deus te abençoe. Agora nós vamos para a representação do Gustavo e vocês vão olhar aonde o Gustavo está no sistema e você pode ir e pisar em cima da folha aonde o Gustavo está no sistema. Né? Você pode chegar até a folha, você pode se conectar ao lugar do Gustavo e você vai sentir ali uma série de sensações e vou convidar o Gustavo, então, a trazer a contribuição da forma como você quiser. Você pode trazer uma palavra, uma sensação, uma mensagem, enfim. O que você, nesse momento, sente que você precisa entregar, Gustavo, por gentileza. Olá a todos. Então, depois da fala aqui da Renata, e aí, até tu trouxes, que a Renata e a Alessandra, então, no meu o papelzinho número 6, que eu peguei com o papelzinho número 6, eu tinha escrito inicialmente Renata, depois eu apaguei, eu risquei em cima, aí eu escrevi Alessandra, aí tirei de novo e voltei Renata. Só que no meio disso eu sentia confusão. E de ontem, sobre a mensagem, a sensação ontem é que era a Sheila mandando a mensagem. E aí, como o grupo estava fechado, eu fui lá no WhatsApp, dizendo, eu posso às 11. E aí hoje de manhã, buscando a confirmação, veio às 9h11. Ela respondeu, 9h11. Veja que interessante, né? Então, nós tínhamos duplos canais de comunicação, nós tínhamos mais de uma pessoa recebendo a mensagem e virou uma grande confusão, tanto na comunicação como nos papéis
de cada um, né? Quando o sistema não tem os papéis claros e os lugares bem definidos, a comunicação fica truncada e surge uma grande confusão, a clareza começa a faltar, né? Olha que interessante o que você está trazendo. Perfeito. Perfeito. Agora eu vou reparar o que eu, então, pratiquei ao contrário e vou dar espaço primeiro para a Alexandra falar e depois para a Alessandra, para nós organizarmos o sistema. Alexandra, pois não? Então, bom dia a todos. Bom dia. Eu fiquei numa espécie de desespero. Eu fiquei que tinham me abandonado, que tinham me trocado, mas eu não fiquei braba com a Alessandra. Imagina, eu só falava assim para a Sheila, será que isso é sistêmico? Porque eu precisava que alguém me visse e alguém me ouvisse. Então, quando eu não sei, quando a Alessandra se manifestou, me deu uma, assim, ó, eu fui encontrada. Agora eu tenho o meu lugar. Agora eu tô salva, agora me acharam, assim que eu tô me sentindo, que agora eu faço parte. E eu tenho uma vontade de abraçar a Alessandra e dizer que eu amo muito ela, que eu acho que ela é minha irmã, eu não sei por que eu tenho vontade de dizer isso para ela. Que eu fiquei muito feliz e ela me viu, ela me enxergou. Então, muito, muito obrigada. A palavra, assim, é gratidão que eu tenho. E eu tô chorando ainda. E é importante aqui, nós temos algumas consciências, né? Uma muito importante é a seguinte, eu fiz um atendimento ontem e esse atendimento seria hoje. E na minha agenda, nós acabamos colocando o atendimento ontem e não apagamos o atendimento de hoje. Então, eu já sabia de todo o histórico dessa pessoa, mas continuou na minha agenda hoje. Quando nós fomos começar esse movimento, eram 11 horas, seria o horário do atendimento dessa pessoa. E o meu celular começou a vibrar com o nome dessa pessoa, como se eu tivesse esquecido de abrir a minha agenda, como se eu tivesse esquecido de abrir o atendimento dela. Nesse atendimento apareceu que uma mãe teve um filho raptado, um filho que nunca mais foi encontrado. Mostrou com muita clareza que alguém tirou o filho, tipo, com uma boa intenção, mas esse filho nunca mais foi encontrado. Quando a Alexandra agora fala, eu fui encontrada, nossa, me vem um alívio, porque na hora me vem toda a cena que aconteceu. Vocês não imaginam, foi fantástica essa constelação. A pessoa estava numa sala e chegou e estava com um bebê e chacoalhando o carrinho porque o bebê não parava de chorar. E o pai dela chegou, tirou o carrinho dela, foi fazendo todo o movimento. O pai, que não sabia de nada, virou um representante da constelação dela naquele momento e toda a informação foi se abrindo. E agora me vem uma sensação muito grande de que finalmente a mãe conseguiu localizar este filho no passado. Um filho que foi perdido, que nunca teve oportunidade de ficar com a mãe, agora pode ser localizado. E todo o sistema se realinha e vem o afrouxar da tensão, aonde todos não se sentiam parte da família, todos não se sentiam parte do sistema, e agora todos podem encontrar o seu lugar de fato. Isso é muito importante e muito significativo. E aqui também a gente tem um movimento de inclusão de todos aqueles que, por algum motivo, perderam a oportunidade de serem vistos dentro do sistema. Muito obrigada, Alexandra. Deus abençoe. Abro para a Alessandra. Nossa, primeiro eu fiquei muito emocionada com o que a Alexandra falou. Muito interessante, eu tenho um tio que me chama de Alexandra, não faço ideia do porquê. E foi muito assim, foi uma sensação muito estranha. Quando você me chamou, eu falei, gente, mas não deu tempo de eu responder, eu cheguei e todo mundo já tinha respondido. E olha que coisa mais incrível. Eu falei assim, será que eu tô louca? E eu respondi.
Eu fui olhar no meu celular. Gente, eu não respondi, mas eu fui olhar, deixa eu ver. Não fui eu mesmo que falei. E aí eu abri o microfone e eu estava falando de, não vou interromper. E vem uma coisa assim. E nesse ínterim, e eu nem prestando atenção direito no que você estava falando, olha só, preocupada em anunciar, eu preciso anunciar isso para ela, eu estou tomando o lugar de alguém, esse lugar não é meu. E aí, eu apreensiva para mim, qual o momento que eu posso falar, não, tudo bem, calma, me julgando absurdamente, me julgando. Olha, você não está falando, mas gente, você está enganando todo mundo, nossa, como se eu tivesse realmente no papel de outra pessoa. Aí, quando eu falei assim, bom, então agora é o momento que eu vou falar. E quando eu falei, eu não me senti aliviada de falar. É como se ainda não tivesse vindo esse alívio. Porque eu falei, e aí eu comecei a me sentir assim, nossa, porque eu demorei tanto para falar. Então, assim, muito julgamento, muita interpretação, sem interpretação, sem que soubesse de todo desenrolar, né? E aí depois, quando você foi trazendo, quando a Alexandra veio, eu falei assim, não, agora tudo bem, agora está tudo esclarecido, ok, e é como se fosse realmente acalmando toda a confusão e o lugar tivesse cada um merecendo e exatamente pertencendo a esse lugar. Perfeito. Estamos sentindo no coração agora um grande ajuste, uma liberação, uma redenção muito intensa. Ok? Agora nós vamos então para a Fernanda. Oi, Kátia. Então, quando iniciou, desde a hora que começou, e que aí você tava falando a representação de cada um, e aí eles iam abrindo, né, levantando a mão de acordo com você falar. E eu levantei antes de você falar. E aí isso me deu um impacto, tipo assim, não é minha vez, essa não é a minha vez. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí entrou a Ileana, a hora que você comentou da Ileana, me veio um negócio assim, vergonha, me veio a palavra vergonha. E a minha vontade era de tapar os olhos. E aí a Ileana vai e faz assim. Eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então, tá muito forte essa coisa assim, que não queria ser vista, que saiu, que deixou, ela tinha tanta vergonha que deixou o espaço livre, sabe, para outro tomar conta. Então, a palavra mais forte que me veio isso, foi a vergonha. Mas conforme a Lê foi falando, a hora que ela foi falando, foi vindo um som. Um som é como se estivesse assim, sugando, não sei o que era. Hã? A sirene atrás de você agora. Você falou do som, tô como a sirene. Exato. Então, e esse som parece que veio assim, sugando, e foi me dando um acalmar, sabe? Mas é como se eu estivesse aqui não pertencendo nesse lugar. Então, quer dizer, eu saí, é como se eu tivesse saído daqui, deixar com a vergonha toda que eu estava, entregando o lugar para outro. Então, essa é a minha percepção.
Quando você fala tudo isso, para mim vem muito forte a palavra arrependimento. Ou uma correção muito forte para o arrependimento, sabe? Alguém que se arrependeu muito e sentiu a vergonha como consequência desse arrependimento. Para mim isso ficou muito forte. Muito forte. Uma urgência mesmo, né? Aquela sirene tocando, uma urgência mesmo, né? Agora, nós vamos chamar a Ileana e você pode pisar na folha correspondente ao número da Ileana. Bom dia. Eu, igual que a Renata, também duvidei de me prontificar para ser representante. No meu caso, pensando que eu participar poderia dar interferência na transmissão para o Instagram. Mas depois entendi que já o Zoom ia estar aberto, então por que não duas funções? Mas depois disso, agora da minha idade estava 12, para meu avô paterno faleceu. E por muito tempo eu me culpei, porque a gente fazia aniversário junto e sempre comemorou junto. E esse ano eu viajei e a gente não comemorou. Quando a gente sorteou, a minha representação é o avô paterno. Nossa. Então, a minha sensação foi a permissão do avô para iniciar um novo ciclo. Nossa, que lindo isso, muito lindo. A permissão do avô para iniciar um novo ciclo. E faz muito sentido porque essa semana eu cheguei a comentar numa aula da comunidade que eu encontrei uma série de mensagens e no final tinha a carta do avô, o que o avô deseja para cada um dos seus netos. E agora você traz exatamente isso, a permissão do avô. Nossa, que bênção. Perfeito. Obrigada. Rose? Olha, a representação do eu tá um negócio, começou tão confuso que eu comecei a me sentir cansada. Muito, muito, muito cansada. E aí, o que aconteceu? Eu fui entendendo uma palavra de cada um que foi dita, é como se fosse eu voltasse ao fluxo. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara. É como se a água, eu voltasse no fluxo da água, e na hora que a Alessandra estava falando, eu não senti o sugar. Eu senti como se alguém abrisse uma torneira e entrasse nesse fluxo da água indo. E aí, eu tinha separado aqui, minha mesa está cheia de orações, né? E aí, encontrei, não sei se você permite eu falar isso aqui, uma frase que tem muito a ver com isso tudo que eu acho que começou desde manhã, que é do Eckhart Tolle, né? Você sabe, eu estudo... Então, eu acho que tem muito a ver. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente numa serenidade profunda e estável. Uma alegria que se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser. Essa é a paz de Deus. Nossa, gente, e olha como fica a imagem da Dona Maria Luísa à medida em que a Rose vai lendo tudo isso. A luz vai, assim, explodindo na imagem dela, uma coisa inacreditável. Porque a gente sempre fica, eu acho que é uma questão da gente... a sensação que eu tive, e eu estou toda arrepiada nesse exato momento,
o quanto nós nos questionamos, o quanto nós nos criticamos, e isso é tão cansativo, acho que a gente entra nesse padrão, foi a sensação que eu tive desde o início, e isso foi me cansando até de um padrão de que eu, Rosemary, segui a vida toda. E aqui é como se entra no fluxo, vai, se solta. Não sei se está fazendo sentido. Muito. E eu preciso dizer mais uma coisa. Eu vi um vento batendo no seu cabelo umas 2, 3 vezes já. E desde a semana, olha lá, tá batendo de novo. Desde a semana passada, da sexta-feira, quando a gente teve todas as questões relacionadas à Nossa Senhora de Lourdes, eu fui à missa e o padre falou que a primeira percepção da presença de Nossa Senhora por parte de Bernadette, que foi quem percebeu Nossa Senhora de Lourdes, foi o vento que soprava e ela tinha essa percepção clara do vento e a partir do vento ela percebeu a presença do sagrado, da presença junto a ela de Nossa Senhora. Agora, quando esse vento bate, me vem uma sensação, olha, o seu cabelo chacoalha, me vem uma sensação assim, nossa, uma nova percepção se abrindo, uma nova compreensão se abrindo. Sabe, é como se ali realmente um clique novo, uma consciência, um despertar, uma revelação. A palavra revelação novamente. E eu senti necessidade. Desculpa, você pode falar depois. Eu imagino a Dona Maria Luísa como está, é uma coisa assim inacreditável. Inacreditável, pode dizer, Rose. Eu tive a necessidade de escancarar a minha janela. Nossa, olha isso. E aí, sabe aquela coisa? O ar, o respirar. E eu não posso deixar de falar daquela passagem bíblica, né? Abriu-se as portas e as janelas e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, minha sensação é que a hora em que as janelas podem ser abertas, a luz divina pode entrar e a partir dessa luz divina, essa revelação acontece. Nossa, que fantástico, lindo demais. Muito lindo. Perfeito, gratidão. Isabel? Precisa abrir o microfone, Isabel. Agora foi? Oi. Então, eu tive muitas coisas acontecendo desde que iniciou a constelação. Primeiro, quando a Alessandra apareceu, eu senti uma alegria de vê-la, mas ao mesmo tempo eu não era nada consciente, eu tive aquela sensação, mas o que ela está fazendo aqui? Né? Uma sensação mais ou menos assim. Depois, quando ela anunciou que ela não era ela, que era a Alessandra, me veio uma secura na garganta, me secou na garganta e travou. E aí, com o decorrer das explicações, tudo, eu senti um aperto, parecia que estava afundando, não doía, era só um aperto na cabeça, né? E aí, quando você começou a falar da questão do sistema, né, que tinha uma confusão, já começou uma confusão na questão dos agendamentos, tudo, aliviou, parou o aperto. Aliviou. Aí, quando a Ileana falou que ela tinha a representação do avô, ela era a representação do avô paterno, a minha também. E isso me emocionou demais. Eu fiquei muito emocionada, porque ontem eu fui constelada e meu avô paterno apareceu. E aí vocês falaram que agora a liberação para um novo fluxo. Isso me emocionou demais. Fiquei muito feliz e fiquei muito emocionada. Muito obrigada. E agora nós vamos, então, para Maria do Carmo. Desde o início, tinha na minha cabeça, tanto que eu não consegui parar de chorar até agora. O que eu estou fazendo aqui?
alguém, o que eu estou fazendo aqui? Não era para estar aqui. Quando a Alessandra falou, uma sensação assim de dor mesmo, de dor, a cabeça pesou, tudo pesou. E aí, aos poucos, quando as outras foram falando, aí quando a substituta da Alessandra falou, ela tem uma mandala atrás dela, do lado esquerdo, lá, igual uma minha na minha sala. Aquilo me acalmou, me acalmou. Mas a sensação de sair daqui, de levantar, de sair correndo, sair, assim, apagar tudo, fechar tudo e sair correndo. E aí eu fui me acalmando, eu tenho a minha janela, tá bem na minha frente, assim. E aí eu, né, ficava olhando, desviava da tela, olhava lá para fora. Isso ia me acalmando, a luz que está lá fora. Aí eu não lembro direito, porque aí, assim, né, fiquei na minha janela ali. Aí a Rose falou na janela, que teve que abrir a janela. Aí a minha vontade foi de levantar e ir para essa janela, fazer esse movimento. Aí eu pensei, não, mas eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Eu tenho que ficar aqui, eu não posso levantar aqui, virar tudo, a cama, tudo, virar para a janela. Mas, gente, eu vou ter que fazer isso. Tá? Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que virar para a janela. Perfeito. É isso. E aí você... Isso me acalma, isso me acalma. Aí você encontra o seu lugar. Isso. Fica em paz? Fica em paz. Agora eu fico em paz. Agora eu estou em paz. Para nós fecharmos, muito obrigada, Maria do Carmo, Deus abençoe. Para nós fecharmos o movimento, então, eu preciso trazer só a questão da Renata, né? O que aconteceu? Ontem, quando a gente teve uma das aulas e a Fernanda veio falar para a gente a respeito de um milagre, de uma cura, ela falava o nome da filha, que se chama Renata, e no primeiro momento eu ficava o tempo todo a Renata da comunidade, a Renata da comunidade. Eu não entendi por que eu fiz essa confusão, até porque eu conheço a filha dela, porque eu tinha atendido a filha dela, eu converso com a filha dela. Por que eu fiz essa confusão, né? Eu sabia que tinha alguma coisa para se revelar ali. Depois, quando eu passei a mensagem no grupo, ninguém respondeu, e a Renata achou um meio de me encontrar e responder, me veio um sentimento muito forte de que, nossa, a cura conseguiu nos encontrar. Mesmo tendo todas essas confusões, né? Quando a Eliana me passou isso, eu respondi para a Eliana isso na hora. Mesmo com todos os bloqueios de comunicação, mesmo com todas as confusões, o milagre da cura alcançou a cada um de nós. E eu escrevi para a Eliana na hora, Nossa Senhora vai estar com a gente nesse movimento. E ela vai trazer novamente a materialização dela, e o milagre da cura vai acontecer, e muitas curas vão acontecer através desse movimento. O que aconteceu quando a gente começou a esclarecer tudo isso? A luz da Dona Maria Luísa explodiu. Ali eu falei, Nossa Senhora, muito obrigada, como a Senhora é misericordiosa. Eu tive a coragem de acreditar, de assumir, e a Senhora aqui novamente mostrando a sua cura, mostrando a luz que nos conduz ao milagre. Gente, na hora, eu explodia por dentro. Quando a Rosemary começou a falar, começou a explodir com muita intensidade, e eu tinha no sorteio, sorteado que a Rosemary me representava. E para mim, vinha mais uma confirmação do tipo, veja, é na hora em que você tinha que estar representada, para que você tenha a certeza e a confiança de que esse é o movimento da vida, é acreditar nessa presença de Nossa Senhora, acreditar nessa presença de Deus, acreditar que nós não estamos aqui por acaso, acreditar o quanto ela está dando oportunidade de cura para todos nós e que todo esse movimento tem um porquê, tem um propósito. Né? Não espere do seu jeito, não espere que aconteça como você programou, mas espere porque as mãos misericordiosas de Deus e a presença de Nossa Senhora vai se mostrar. E aí, quando a Fernanda ontem falou, olha, eu tinha escrito, e que eu já tinha dado, eu falei, não, Fernanda, certamente tem um porquê você estar, sabe, porque realmente
tem um porquê de todo esse movimento estar acontecendo, né? E então agora fica muito claro para a gente tudo isso, né? Faz muito sentido tudo isso. Eu precisava trazer até o fim essa ilustração, porque você que fez o movimento, não se preocupe como você fez. Ah, se eu pus o papelzinho assim, ou se eu pus o papelzinho assado, se eu pisei ou não pisei, não importa. Se você colocou um monte de folhas, as folhas caíram no chão, se você não anotou o que você tinha que anotar, o que importa é que Deus é tão misericordioso que, independente de como você fez, Ele está dentro da sua casa, Ele está dentro do seu coração, Ele está na sua vida e Ele está te dizendo: a cura está entregue, o milagre está entregue. E eu digo mais, eu reforço mais uma vez isso. Nossa Senhora, ela deixa muito claro que muitos serão os milagres que serão anunciados e muitos serão os milagres confirmados a partir dos próximos dias. Não tenham dúvida disso. Confiem, acreditem, porque realmente tudo é visto. Tudo sabe assim, tudo chega. Não importa como esteja acontecendo, mas o milagre está acontecendo. O milagre está acontecendo. Mesmo quando a gente às vezes acha que ele não está, ele já está se materializando na nossa vida. Gente, passamos um monte, a Carla está esperando a gente. Vamos finalizando então, fazendo uma reverência a todo esse movimento, sentindo gratidão por esse movimento, pela cura e pelo milagre que já aconteceu na nossa vida.